Todos juntos numa só voz. Pastor Valdeci. Pastor Valdeci. E logo lhe mandamos chamar. E logo lhe mandamos chamar. E bem fizeste em vir. E bem fizeste em vir. Agora estamos todos aqui. Agora estamos todos aqui. Reunidos. Reunidos. Para receber. Para receber. De Deus. De Deus. O que Ele. O que Ele. Colocou no seu coração. Colocou no seu coração. Para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Usa. Senhor. O pastor Valdeci. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Ainda em pé, por favor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, é com muito temor e tremor que eu me encontro aqui nessa noite, numa alegria imensa e um prazer imenso em conhecer o pastor Cláudio Lima, a quem nós já aprendemos a amar pela espontaneidade, pela sua maneira jovial de dirigir a igreja, os trabalhos, e com certeza, para mim constitui nessa noite uma realização de um sonho, porque eu saí aqui do Voz da Liberdade, né? Eu saí aqui de Vargem Grande do Sul há mais de 20 anos atrás, mas para poder atender um chamado de Deus, para poder retornar à minha terra e fazer um trabalho ali. E lá estou até hoje, obedecendo a voz de Deus. Quando nós, há muitos anos atrás, chegamos aqui em Vargem Grande para trabalhar como de praxe na Dedinho, eu não sabia que Deus tinha algo além da Dedinho aqui nessa terra. E como Deus mudou definitivamente a minha vida aqui. Amém, igreja? Amém. Então, nesta noite, nesse primeiro congresso, eu quero parabenizar todos vocês por tudo que Deus está fazendo. O primeiro congresso está de uma maravilha. O pastor Cláudio está de parabéns, juntamente com seus companheiros, seus liderados. O Márcio, né, Márcio? Com tanto carinho nos buscou ali na casa do meu sobrinho, o Wagner, a Vanderleia. Que carinho, eu sei que isso tem a mão deles e de meus amigos que estão aqui. Estão todos muito chegados, mas tem aqueles que marcaram, que cresceram junto com a gente. Estou vendo Josué com a Suzy ali, né, Josué? Maravilha, todo aquele tempo. Tem muitos outros que estão aí, que não dá para falar agora, mas vocês sabem, tanto que a gente tem um carinho muito grande por vocês. Meus amados, visto que nós não temos tanto tempo assim, vamos, sem mais, fazer leitura da palavra de Deus, a qual os irmãos estão de pé, esperando esse momento. Eu quero tomar para a nossa meditação em 1 Samuel, no capítulo 16, o tema qual foi escolhido, e muito bem escolhido por vocês, para esse primeiro congresso unificado da cidade de Vargem Grande do Sul. É um sonho que está se realizando aqui hoje, e com chave de fogo, porque quando eu entrei aqui, eu estava entrando aqui, eu já estava sentindo a presença de Deus, já com vontade de dar uns pulinhos da presença de Deus, só pela estrutura, só pela organização desse evento. A rainha de Sabá, quando ela chegou lá no reino de Salomão, na entrada, na organização, ela já começou a ver que era muito mais do que aquilo que falaram com ela. E eu posso dizer que assim como o espírito dela pulou de fora dela, né, de tanto ver coisas boas, bonitas, aqui também nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te surpreender mais uma vez. Capítulo 16, versículo 12. Está escrito na palavra de Deus: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é.
Aleluia. Poder sentar, meus queridos, visto que já foi feita a oração pelo pastor Genô, e com certeza, com o texto dessa oração, nós estaremos pregando a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em nosso coração. Como de fato, Deus colocou uma palavra no meu coração, subordinada a esse tema que vocês escolheram, crescendo e fazendo a história, só que eu coloquei no tempo de Deus. Aleluia. Por que eu coloquei no meu tema aquilo que Deus colocou no meu coração? Porque Deus tem um tempo para todas as coisas acontecerem. E quando as coisas acontecem no tempo de Deus, tudo dá certo. Você às vezes não compreende o caminho que Deus traça para você, mas pode caminhar confiante, porque o caminho que Deus, o tempo que Deus traçou, o caminho que Deus traçou é um caminho perfeito para a sua vida. Aleluia. Nós estamos vindo ali da cidade de Belo Horizonte, nós estamos ali na região metropolitana, como o pastor bem disse, nós pastoreamos ali 20 igrejas, nós temos ali 1.650 membros naquela região, uma região onde nós temos uma carência muito grande devido à violência, que eu acho que está em todo lugar, mas ali é muito grande o índice ainda de violência e morte, de coisas ligadas ao tráfico. E ainda ontem eu estou vindo de um velório de um sobrinho meu, na cidade de Matozinhos, a 60 quilômetros ali. Quantas vezes que Deus falou com aquele rapaz, quantas vezes que Deus falou com ele. Uma vez eu fui buscá-lo no João 23, ali em Belo Horizonte, hospital que cuida de traumatismo e todo tipo de problemas com traumatismo, né? E nós chegamos ali, ele havia caído de motocicleta, sendo atropelado por uma viatura, que ele estava usando drogas. E quando eu cheguei ali, ele tinha 6 fraturas na sua face. Ele tinha no maxilar esquerdo, no maxilar do lado direito, ele tinha embaixo no queixo, ele tinha embaixo do nariz. Aí você fala, que é isso, pastor? Ele quebrou os dentes no meio, partiu no meio, ficou separado os dentes, uma parte da outra. E ali foi feita uma cirurgia, cortaram por baixo dele e emendaram tudo, o maxilar de um lado e do outro, aqui embaixo, em cima, e colocaram um aparelho com a liguinha bem forte. Aleluia, essa campanha é para nos despertar, né? Para poder ele não se mexer, não se movimentar. E eu fui ali, busquei a ele, levei para minha casa, e ele ficou ali uns meses se recuperando. Eu preguei para ele, levei para a igreja, levei para o serviço, dei serviço para ele, arrumei emprego para ele, e disse, olha, o primeiro degrau da sua vida é esse, suba por ele, e Deus fará o resto por você. Obedeça a palavra de Deus, e Deus fará tudo por você. Ele começou a subir, trabalhando inteligentíssimo. Toda essa gente é inteligente, tem uma boa inteligência. Por isso que o inimigo pega e inverte. Aquilo que seria bom demais para Deus passa a ser ruim demais para ele. E ali então, aquele rapaz simplesmente abandonou aquele trabalho, abandonou tudo e foi seguir o caminho que leva à morte. E quando foi na terça-feira, de madrugada ou quarta-feira, nós recebemos a notícia. E eu fico triste, eu fico aborrecido. Pode ser qualquer pessoa, mas quando eu vejo uma situação tal como essa, meu coração corta. E eu sei, meus amados, que mais força Deus nos dará para poder continuar alcançando. O tempo está resumido. Se Deus mandou você fazer, não perca mais tempo, faça aquilo que Deus está mandando, porque Deus tem pressa para que façamos a sua obra. Nós demoramos em correr atrás, em alcançar e dar mais uma oportunidade, e o inimigo está lá querendo destruir a vida dele. Então nós sabemos que Deus, nessa noite, Deus estará mobilizando muita gente aqui. Deus
estará enchendo do Espírito Santo muitas vidas aqui. Porque nós lemos na palavra de Deus a chamada de um moço chamado Davi. E nós observamos que aqui Deus levantou o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o primeiro dos profetas, o último dos juízes. Deus pegou a ele e ele ungiu o primeiro rei chamado Saul. E Deus o chamou para ungir o segundo rei chamado Davi. A Bíblia diz, meus amados, que os profetas Deus escolheu para falar a sua palavra aqui na terra. Houve um tempo em que o povo de Israel não queria mais o governo teocrático, o governo direto de Deus. Eles estavam olhando as outras nações e queria agora um monarca, queria um rei. E Deus então disse, Samuel estava ali na terra, sendo usado por Deus, e ele chegou com a notícia para Deus, dizendo, Senhor, o teu povo pede um rei. O teu povo, a exemplo das outras nações, eles querem ter um rei. E Deus falou, pode, não tem problema. Não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando o meu governo. Mas fique sabendo de uma coisa, não tem problema, porque em cada reinado eu estou presente através de um profeta. E eu observei a palavra de Deus e vi que Samuel ungiu Saul e Samuel ungiu Davi. Em cada rei, em cada reinado, Deus levantava um profeta. Deus nunca deixou um reino sem ter um profeta que fale como rei. Aleluia. Depois de Samuel, vieram muitos outros profetas. E eu estava observando e fiz aqui uma relação de profetas que profetizaram contemporaneamente aos reis daquele tempo. E a Bíblia nos informa, pela palavra de Deus, que Samuel pregou no tempo de Saul e de Davi. A Bíblia diz que depois de Samuel, Natã profetizou no tempo de Salomão. E vocês se lembram muito bem daquela magnífica parábola do homem rico e da ovelhinha, e daquele servo da ovelhinha pobre, da ovelhinha, não é verdade? E nós observamos, meus amados, que no tempo de Acabe e Josafá, Deus levantou Elias. Elias era conhecido. Quando Acabe ouviu a mensagem, e alguém trazia uma mensagem e dizia a característica do profeta, ele já sabia que era Elias. O rei conhecia Elias só pela sua veste. Quando alguém dizia sobre a veste de Elias, ele sabia que lá vinha uma palavra vindo de Deus. Aleluia. E quando ele caiu, Acazias, seu filho, entrou no seu lugar. E quando ele estava mandando o mensageiro ir à cidade para buscar benzedeiros, para buscar homens que pudessem falar acerca do seu futuro, no meio do caminho encontrou com Elias. Ele disse, volte para ele, volte para lá, e disse que ele vai morrer. Ele não vai viver. Ele não vai se levantar daquela cama. E quando chegou o profeta que adentrou ali e começou a dizer para ele, ele diz, como é a característica desse profeta que mandou você voltar e você veio tão rapidamente? Ele começou a dizer a respeito das vestes, a respeito da maneira de Elias, e ele entendeu que aquele profeta era o profeta Elias. Ele disse, então não tem jeito, a palavra na boca daquele homem é verdade e vai se cumprir verdadeiramente. Meus amados, nós estamos aqui também com essa incumbência de, como profeta de Deus, falar a palavra do Senhor com verdade, com sinceridade. E você que está aqui nesta noite, eu sei que a sua expectativa é muito grande para uma palavra que vem do céu para o teu coração. Deus está aqui para falar contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu observo na palavra que no tempo de Acabe se levantou Elias. No tempo de Jeú e Joás, Deus levantou Eliseu. No tempo de Jeroboão, Deus levantou Amazias e Jonas. No tempo de Amazias, Deus levantou Jonas. No tempo de Jeroboão, Deus levantou Uzias, Jonas e Amós. No tempo de Ezequias, na de Jotão, Deus levantou Acás, Manassés e profeta Isaías. No tempo de Josias, Joaquim e Zedequias, que era o tempo do exílio babilônico, Deus levantou Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Daniel. Esses profetas que falaram no tempo do exílio, você pode dizer, pastor,
o que esse povo estava fazendo, o que era o exílio babilônico, o que estava acontecendo ali. Será que Deus usava os profetas? Meus amados, os maiores profetas que nós temos na Bíblia foi levantado no tempo do exílio, foram levantados lá na Babilônia, foram levantados lá no maior sofrimento, na maior perseguição de todos os tempos que Israel já pôde ter tido. Foi lá na beira do rio Quebar, que a Bíblia diz que estava ali Ezequiel no 5º ano de cativeiro. Ele estava buscando a Deus, de repente o céu se abriu e ele começou a ter visões de céus. Se Deus começar a abrir sobre nós nesse céu, nós vamos ter visões de Deus aqui nessa noite e vamos sair daqui cheios da unção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas queremos voltar para o tema. A Bíblia diz, amados, que Deus havia rejeitado Saul. Deus não queria mais que Saul estivesse como rei sobre o seu povo. E Deus no capítulo 16 disse assim para Samuel: Samuel, pega o vaso, enche de azeite e vai até Belém. Chega lá na casa, procura lá na casa de Jessé, porque eu tenho provido um de seus filhos para que reine sobre Israel. Ele então disse: Senhor, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso se Saul descobrir? Ele disse: não tenhas pena de Saul, porquanto eu tenho rejeitado, mas vai, porque eu tenho te levantado para poder fazer esta obra. Vá, porque eu tenho levantado você para fazer isso. Ele então desceu até lá. Quando ele chegou e foi recebido pelos anciãos. E quando chegou ali, a pergunta que fizeram é de: vem a tua vinda? Você veio trazer bênção para nós? Ele disse: é de bênção. A minha vida aqui é para trazer bênção para vocês. Me leva até a casa de Jessé. E quando chegou na casa de Jessé, ele disse: olha, Jessé, Deus me mandou aqui, porque Ele tem escolhido um de seus filhos para que reine sobre Israel. Aí ele juntou sete filhos, juntou seus filhos, e começou a cerimônia, começou o trabalho. Dali então ele ficou preparado para ouvir a voz de Deus. E quando entrou o primeiro moço, ele disse assim: certamente já está diante de mim o rei de Israel. Porque entrou Abinadab, um rapaz de aspecto bonito, forte. E ele olhou e disse assim: está já aquele que tem a pinta de rei. Quando aproximou-se, Deus falou: não, Senhor, não é esse. Você está se enganando. Eu não atendo para o aspecto físico, para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu conheço como é por dentro. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Esse não é. Ele passou com toda a beleza, com todo o resplendor, querendo ser rei, chamar atenção, mas Deus disse: não é esse. Ele passou. E a pouco veio Eliabe. E da mesma forma, Samuel disse: agora sim. Agora eu acho que é esse. Quando chegou no momento certo, Deus falou assim: não é. Mande passar. Ele passou. Aí veio Samar. Passou também. E assim foi passando um por um daqueles rapazes. Quando passaram todos, Samuel ficou preocupado. Deus não disse para ele quem era o escolhido. Deus falou: pega o vaso, esse azeite e vai lá, e eu vou te mostrar quem é. Ele acreditou na palavra. Deus falou: eu vou dizer para você quem é. Eu vou te revelar quem é. Mas passaram-se todos, e nenhum daquele foi escolhido. Uma preocupação entrou no coração de Samuel. Ele disse: aconteceu alguma coisa.
Eu sou homem de Deus, eu sou profeta de Deus. E eu sei que passaram todos. E Deus não me falou sim para nenhum. Aí ele olhou para Jessé e disse: acabaram os mancebos? Acabaram os varões? Acabaram os jovens? Aí Jessé meio sem jeito, meio atrapalhado: não, ainda falta o menor. Ah, falta o menor? Vai buscá-lo. Ninguém assenta a mesa do banquete enquanto o menor não chegar. É bom você ter a sua vida na mão de Deus. Você pode fazer o que quiser, mas se não for a hora, Deus vai guardar para você. Vai chegar a hora que é só você, a porta vai se abrir para você. Meus amados, Jessé então não tinha 7 filhos, ele tinha 8 filhos, mas se apresentou 7. Imagine se Deus falasse na casa do irmão João, do irmão Manuel, que tem 5, 6 filhos, que Deus escolheu um rei, ele ia chamar todos. Está lá em São Paulo, vem cá, vem para cá, está acontecendo um negócio aqui. O outro está onde? Estou aqui, vem para cá. Hoje vai ser escolhido entre meus filhos. Mas disseram assim: deixa o menor para lá. Aquele é o mais novo, aquele é cuidador de ovelha, aquele fica lá para o pasto afora, ele não tem jeito de rei, ele não tem estatura de rei, ele não tem pinta de rei, ele não tem experiência de guerra, ele não pode ser um escolhido, deixa ele de fora. Mas Deus se colocou, Deus falou assim: eu já tenho um escolhido. Vai buscar. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Eu aprendo que Davi, ele não teve as suas experiências, não foi depois que ele foi ungido rei, não foi depois que a unção chegou sobre ele. Mesmo que ele estava lá distante, cuidando das ovelhas de seu pai, das ovelhinhas de seu pai, ele fazia com carinho. Ele já tinha um testemunho que ele havia pegado um leão e matado por defesa das ovelhas. Ele já tinha enfrentado um urso. Ele estava ali matando leões e urso, não na presença de seus irmãos e nem na presença de seu pai, mas na presença de Deus. Deus estava vendo o seu esforço e Deus estava contemplando e disse: eu já escolhi, eu já sei quem é o rei lá, é aquele que está lá enfrentando leões e urso, é aquele que está lá longe, as pessoas não estão vendo, mas é ele que eu escolhi para ser rei. Quem sabe você diz assim: pastor, e eu? O que será de mim? Quando é que eu vou ser chamado? Que dia que vai chegar a minha bênção? Calma! Tudo está na mão de Deus. Deus me tirou um dia daqui. Eu não sei porque as coisas acontecem comigo assim. Não sei se os pastores têm o mesmo pensamento, mas as coisas sempre aconteceram na minha vida, nunca no tempo que eu achei que era a hora. Eu falei: agora eu vou adiar. Agora não, essa remessa você vai ficar. Depois, a hora que eu nem penso, o diaconato chegou. Daí a pouco estou lá, diácono, ô glória, firme, correndo, buscando, fazendo. Daí a pouco vai ter consagração de presbítero. Nessa eu estou tranquilo, né? Chegou e foi embora todo mundo. O presbítero falou: mas eu fiquei de novo. Sempre foi assim. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Eu sei por quê. Para você nunca dizer assim: foi num momento bom meu, eu recebi essa bênção. Foi num momento de merecimento que eu recebi a minha bênção. Não, irmão. Você nunca vai receber a bênção quando você pensa que essa é a hora. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se você acha que é a hora ou se não é. Entendeu? Você que se preocupa com isso. Os homens que se
preocupam com isso. Deus não. Você sabia que o tempo para Deus não existe? Como assim, pastor? Não. A Bíblia diz, meu amado, que o tempo de Deus, que o tempo para Deus, ele é eterno. Diz que um dia para Deus é como? E 1000 anos. E para nós, um dia é um dia, uma semana, um ano é um ano. Mas para ele não. Um ano é um dia é um ano. Deus não precisa do tempo para ele. O tempo é uma brecha que ele abriu na eternidade para mim e para você viver nela. O tempo é simplesmente isso. Deus abriu uma brecha na eternidade e falou: esse é o tempo, vocês vão viver nela. Aí nesse tempo, os homens marcam a história e passam. Eu tive a oportunidade de conhecer 3 grandes homens. O primeiro foi aqui, pastor Alfredo Requidal. Eu estive lá em São Paulo, ainda novo conhecido, não entendia nada. Não sabe como é que não. Eu era muito corajoso. Não conhecia de nada. Eu cheguei lá, eu quero conhecer a nossa igreja sede. Eu quero conhecer o nosso presidente. Cheguei lá. Cheguei lá em São Paulo, lá no Ipiranga. E ele com carinho, reunião de obreiro, tanto de pastor, me recebeu, pediu um obreiro para me mostrar o templo. E eu olhei aquelas coisas bonitas lá em cima, o irmão me explicando, isso aqui parece que é um arquiteto alemão, não é isso? Essas cadeiras aqui, umas cadeiras de couro, bem desenhadas, e tudo bem. Eu fiquei uns 20 minutos ali, olhando e fui embora. E fiquei com aquilo no coração. Que homem amável, que homem bom. Daí um tempo ele vinha aqui, e com quase 80 anos ele corria do corpo de um lado para o outro, não era isso? Corria de um lado para o outro, saltava para o lado e dizia: vocês estão moles demais. Aí eu fui embora daqui, cheguei em Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte da Assunção, do mesmo jeito, quase 80 anos, e naquela mesma força. E um dia ele falou comigo: fique firme as tuas estacas, porque se Deus tem um propósito, Ele vai te chamar um dia. Aleluia. Meus amados, aí nós entendemos que o tempo, eu e você, precisamos dele. A Bíblia diz que uma vez Deus falou com seu discípulo, capítulo 1, versículo 8, de Atos dos Apóstolos: não vos preocupeis com o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas sejais cheios do Espírito Santo e sereis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. 2 coisas você tem que fazer: ser cheio do Espírito e testemunha. Ser cheio do Espírito e testemunha. As estações e os tempos que o Pai estabeleceu, Ele vai cuidar disso para você. Você disse: está na hora. Deus disse: não, falta ainda 2 anos. Eu me lembro que eu cheguei aqui, aceitei a Jesus, uma alegria tremenda. Deus mudou a minha vida. E logo comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Trouxe meu sobrinho, ficava atrás de mim para tudo quanto é lugar que eu ia. Eu aceitei Jesus e falei assim: isso agora tem para a igreja, você vai comigo para tudo quanto é lado, não bora para a igreja também. E ele veio. Nós começamos juntos na banda, hoje ele está aí, tocando, regendo, né? Mas nós começamos juntos. Ele adolescente e eu jovem. Olha, e me falaram que tinha o batismo com o Espírito Santo. E eu buscava todo dia. Aí chamava lá na frente: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu chegava aqui na frente para receber o batismo e nada. Tinha oração de manhã ali embaixo da igreja ali, de Monte João Becker, que dirigia essa oração de manhã. Não é isso? E eu estava lá. Jesus me batiza, os irmãos oraram por mim. Jesus batiza de novo com o Espírito Santo, nada. Fiquei 1 ano aqui buscando. Aí Deus fez um reboliço e disse: vai embora. Você vai para Minas Gerais, que a sua família está lá, precisando de você. Eu cheguei na firma, pedi conta, todo mundo disse que era loucura. Eu dizia: eu vou aposentar aqui dentro dessa empresa, não saio daqui mais nunca. Que maravilha de empresa essa dedinha, não sai daqui mais não.
peguei tudo, Deus falou comigo, sai, vai embora. E eu falei para minha irmã, você vai largar a fibra e vou. Cheguei lá a conversar com o chefe, não é possível. Fique aí, eu sou Paulo Dutra, né, Josué? Ele fez de tudo para que a gente ficasse. Eu disse não. E ele me falou, você vai ser aproveitado no ano que vem. Eu trabalho dentro do laboratório, né, sou auxiliar de análise. Você vai ser analista no ano que vem. Eu falei, não adianta, eu vou embora. E ele me deu uma carta de apresentação, se caso quisesse voltar, no meio do caminho eu rasguei a carta. Fui embora. Quando eu cheguei ali, continuei com a mesma força, buscando o batismo com o Espírito Santo e nada. Eu chegava à frente com força, achava que estava na hora, disse, Deus é hoje, mas não foi. Deus, eu estou preparado, estou buscando nada. E vinha todo dia, toda hora. Daí eu comecei a cansar. Aí eu falei, um dia eu entristeci. E falei, eu não vou lá mais na frente. Eu não vou mais buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus não quer me batizar. Na verdade, eu já estava enfraquecendo a minha fé. Aí eu não fui. O dia que eu não fui, chegou. Sempre alguém se preocupa com a gente. O que está acontecendo com você que você não foi? Eu estava chorando, se eu não vou mais agora. Na frente. Por quê? Porque eu já cansei. Irmão? E ficava triste. Parei de buscar. Aí eu comecei a enfraquecer. Estava fraco, rastejando, lutando aquele jovem forte, que dava conselho para todo mundo se firmar. Agora estava arrastando, enfraquecido. Eu disse assim, Deus, eu preciso mudar a minha situação. Quando entrou no mês de junho, eu disse, Deus, eu vou fazer uma campanha de 1 mês de oração. Das 6 às 7, era oração na igreja. Então eu disse, eu vou esse mês inteirinho, para o Senhor me renovar, para o Senhor me encher de vontade, me encher do Espírito Santo, para o Senhor me dar força para que eu continue. Mas eu nunca mais pedi batismo com o Espírito Santo. Quando chegou no dia 1º de junho, lá eu estava, falando com Deus, buscando a força de Deus para a minha vida. E passou o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4... dia 5, dia 10, dia 11 era o meu aniversário. Dia 10 eu estava na oração. À noite a mocidade fez uma surpresa. Chegaram em casa trazendo carne para a gente assar na churrasqueira, refrigerante, e veio todo mundo cantando hino, fazendo festa. A mocidade ficou ali até meia-noite e pouquinha. Aí eles foram todos para suas casas. Eu terminei de arrumar as coisas. Era quase 1 hora que eu fui dormir. Então eu falei comigo, amanhã eu não vou. Amanhã eu vou faltar da oração, porque eu não vou conseguir me levantar. E dormi com esse pensamento, amanhã eu não vou. Mas quando chegou 6h25, com mais de 25 minutos de atraso da oração, o Espírito Santo me despertou. E eu acordei, olhei, era 6h25. Eu falei, eu já não vou. Quis virar para o outro lado, fui despertado mais uma vez. Olhei, era 6h30. Aí você faz 2 coisas, irmão. Ou você desiste, ou então você corre, busca a bênção. Sai correndo. Aí que eu fiz? Saí correndo, levantei da cama do jeito que eu estava, peguei uma bicicleta que eu tinha e fui pedalando. Disse, Deus, eu não vou quebrar o meu propósito. Se eu chegar lá faltando 5 minutos, eu te peço, o Senhor, receba a minha oração, receba o meu propósito. E fui correndo. Quando eu cheguei no pátio da igreja, correndo, deixei aquela bicicleta e cheguei na porta da igreja. O pastor estava já com óculos, com a harpa aberta para cantar o hino, para encerrar a oração. Ele olhou para mim por cima do óculos assim, e eu dei um gelzinho meio amarelo para ele, e vi correndo. O pastor dele não sabe o que você está passando.
Ele não estava, eu vi que ele estava me repreendendo. Uma hora dessa, faltando 5 minutos para oração, ele não está sabendo a luta que foi para eu chegar ali. Mas cheguei, me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, eu falei: Senhor, esses 5 minutos que ainda resta, eu quero te pedir perdão pela minha negligência e te peço, me enche do teu Espírito Santo agora. Naquela hora chegou uma tocha de fogo sobre mim. Eu assustei, abri os olhos. Falei: que é isso? Aí eu fechei os olhos de novo, veio de novo. E eu falei: Deus, eu vou fechar os olhos aqui, vou travar aqui e só vou dar glória. Não sei o que é, não estou sabendo o que é. Eu sei que é um fogo que está aqui. Eu fechei os olhos, fiquei: glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Daí a pouco, meus amados, chegou um irmão chamado Elias, aquele irmão que sempre quando tem alguém que ele sabe que está prestes a receber o batismo, ele chega e abraça, ele chega e coloca a mão sobre a cabeça. Aí eu senti o abraço dele e falei: opa, eu estou sendo batizado com o Espírito Santo. Naquela hora, naquele momento, eu comecei a falar línguas estranhas, eu comecei a sentir um poder, uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido antes. Daquela hora o Espírito Santo entrou em mim e eu comecei a falar línguas estranhas. Deus começou ali uma obra maravilhosa. Numa hora que eu achava que era indigno, que eu não tinha condições, foi nessa hora que Deus me encheu do Espírito e me batizou com o Espírito Santo. No dia do meu aniversário, no dia presente de aniversário, e nem tinha de falar que eu era indigno, porque Deus sabe que o velho eu também sei, pela misericórdia do Senhor, eu recebi o batismo com o Espírito Santo naquele dia. Você está aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei o que é que você tem pedido, tem clamado a Deus, tem suplicado a Deus, e você diz: Deus, cadê a minha bênção? Mas fique firme. Se você está sentindo hoje a tua miséria, se você está sentindo fraco aqui nessa noite, Deus quer encher você para que você saia daqui diferente. Deus quer encher você para que você saia daqui fortalecido, alegre na presença de Deus. Aleluia! Que quando você diz: Deus, é agora, Deus disse: não. Eu sei o melhor para a tua bênção chegar. É a hora que você está pronto para poder receber. Porque tudo aquilo que você recebe antes da hora, muitas vezes você não vai saber usar, você não vai saber administrar. Tudo Deus tem o seu tempo determinado. Tudo Deus tem o seu tempo para poder realizar na tua vida. E nesta noite, nesse primeiro congresso, hoje Deus te trouxe aqui para que você cresça um pouco e possa marcar uma história. Existe um tempo que Deus está levantando para uma mocidade, para que ela marque esse tempo. O tempo de hoje, em que muitas vezes muitos jovens estão por aí se perdendo, você está aqui para ser cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida agora. Deixa o Espírito Santo renovar você aqui hoje. Deixa o Espírito Santo encher naquela unção em que nós sabemos que ela existe. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui é a primeira igreja pentecostal no Brasil. Essa igreja aqui nasceu debaixo de Pentecostes. O Espírito Santo manifestou pela primeira vez no Brasil aqui em 1910.
marcar a história. Aí você diz: pastor, mas o fogo não está mais aceso. Tem tantas cinzas em cima dessas brasas. Nós não somos mais os mesmos. A gente não sente mais como antes. Pode ser que tenha brasas, que tenha cinzas em cima dessa brasa. Mas quando você começa a tirar, como lá na roça, quando os irmãos querem aproveitar o fogo que estava aceso de ontem à noite para fazer café de manhã, eles vão lá, apana, tira toda aquela cinza de cima, até a pouco ele começa a soprar, e lá embaixo tem brasas acesas. O Espírito Santo começa a soprar as cinzas. E daí a pouco nasceu de brasa por baixo. Porque essa igreja é assim, é pentecostal, é cheia do Espírito Santo. Tire as cinzas. Espírito Santo assopre sobre nós essa noite. Nos faz sentir o teu Espírito, a tua presença. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Quem está mudando somos nós. Eu e você que estamos mudados. Mas basta ter alguém assim: Deus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eis-me aqui. Ele vai descendo o Espírito Santo aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo está soprando aqui nessa noite. O Espírito Santo está tirando a vida, está tirando a vida, está tirando o entendimento. Aí embaixo tem brasa, aí embaixo tem fogo. Eita, lá na solidão, lá na vai. Eu já vejo lágrimas aqui nessa história. Eu já vejo lágrimas aqui. Sabe por quê? Porque Deus está falando no teu coração. Porque a tua alma está sendo tocada pela palavra de Deus. Aí o fogo começa a pegar. Daí a pouco o fogo está sobre nós. Daqui a pouco que se vê a língua de fogo sobre a cabeça de todos. E crente falando em línguas estranhas. Crente profetizando. Crente sendo cheio do Espírito. Crente sendo batizado com o Espírito Santo. Eu creio! Nessa igreja eu creio. Nessa igreja eu creio.